Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje, com os dois próximos vídeos que eu mandarei para vocês, a gente finaliza a disciplina de hidráulica, tá? Pelo menos os assuntos mais importantes, que eu julgo mais importantes da disciplina. Então, o que nós já vimos para efeito de segundo bimestre? Nós já vimos cálculo de vazão, onde com a fórmula de vazão a gente trabalhou tanto velocidade quanto o diâmetro, de uma tubulação. Vimos também regime de escoamento, determinado pelo número de Reynolds, e vimos também as perdas de carga. Vimos que perdas de carga são basicamente de dois tipos, contínua e localizada. E quando a gente soma a perda de carga contínua e localizada, a gente tem a soma de carga total, tá? Pessoal, essas premissas, tanto vazão quanto perda de carga, principalmente, elas são essenciais para a gente dar continuidade nesse assunto que ora a gente trabalha na hidráulica, que é sobre dimensionamento de bombas hidráulicas, dimensionamento de bomba, de modo geral. Obviamente que esse estudo de bomba ele é muito mais amplo, mas o que eu quero, a princípio, com essa aula, para não ficar algo tão extenso e tão complexo, é passar os pontos mais básicos para a gente ter uma base, na verdade, forte, desse cálculo de dimensionamento de bomba, para a gente dar continuidade no curso, principalmente lá na irrigação. Tá? Então eu quero que vocês tenham esse conhecimento de como fazer o dimensionamento de uma bomba. Bom, então vamos lá. Esse aqui é o conceito de bomba, tá? E a partir de hoje nós trataremos não somente mais como bomba, mas como motobomba. Eu vou mostrar para vocês por que esse sistema é denominado motobomba. Então, conceitualmente, bomba ou motobomba são máquinas que recebem energia de um motor, Na verdade, a bomba em si recebe energia de motor e a transfere para um fluido com o propósito de aumentar a energia potencial, fornecer energia cinética e superar a perda de carga do sistema, transportando esse fluido, no caso a água, de um ponto a outro. Basicamente, esse é o conceito geral de uma bomba. Ou seja, então veja bem, aqui a gente tem uma bomba, Então, qual é a finalidade dessa bomba? É jogar água, ou seja, fornecer energia à água, de modo que essa água vá de um ponto a outro. E esse movimento a gente chama de movimento de recalque. A gente vai entender um pouco o que é esse recalque. Então, basicamente é isso. Esse é o conceito de bomba que eu quero que vocês entendam, tá bom? Bom, e por que a gente trabalha com o termo motobomba e não uma bomba? Acho que aqui não dá para ver muito bem, mas como vocês vão ter esse slide também em mãos, vocês vão conseguir observar de forma mais detalhada. Pessoal, o sistema motobomba é basicamente isso aqui, ó. O que a gente vê num campo de produção é basicamente uma estrutura como essa. E por que motobomba? Porque esse sistema é composto por um motor, que é isso aqui, ó. Geralmente esse motor hoje em dia a gente só trabalha com motor elétrico, mas tem motor a gasolina, motor a diesel, enfim. E esse motor, por meio da potência, da força dele, vai gerar, o efeito na bomba. Então, por isso que a gente dá esse nome de motobomba a esse sistema, porque é composto por um motor, nesse caso aqui um motor elétrico, e por uma bomba. A bomba, de fato, é isso bem aqui, ó. Isso que dá energia à água, de modo que ela vá de um ponto, no caso de um ponto de coleta, a outro ponto, que no caso é o ponto onde eu quero jogar essa água. Então, basicamente, bomba, de fato, é só essa estrutura bem aqui, ó, tá? Essa estrutura bem aqui. Essa estrutura toda, na verdade, mas o que de fato fornece energia a ela são os motores. Por isso que o sistema é chamado de sistema motobomba. Mas vamos lá. Bom, aqui eu quero de fato que vocês comecem a prestar atenção para efeito de cálculo. Veja bem, antes de nós chegarmos na parte de bomba, de como calcular de fato a potência de uma bomba, é preciso que nós tenhamos um entendimento do que é sucção e do que é recalque. Tá? Imagine o seguinte, que isso daqui é a bomba. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma coisinha aqui. Pronto, esse daqui é a bomba. Deixa eu ver se eu consigo deixar melhor. Então, esse aqui, ó, é um sistema motobomba. Imagina que esse daqui é um sistema motobomba, onde a gente tem aqui, ó, o motor e aqui a gente tem a bomba. O que eu quero que vocês entendam a partir de agora? Que essa tubulação referente à bomba até o local de captação da água, eu chamo de tubulação de sucção, tá? Tubulação de sucção. E essa tubulação que vai da bomba até o local onde eu vou irrigar, eu chamo de tubulação de recalque. Primeiro ponto que eu quero que vocês entendam.
Por que que isso é importante? Porque a partir dessas informações aqui, ó, que eu vou calcular um aspecto extremamente importante no cálculo de potência de bomba, que é essa famosa altura manométrica, que eu vou explicar mais ou menos o que que é. De modo geral, essa altura manométrica nada mais é do que o somatório de perda de carga mais o desnível desse meu sistema, mas eu vou explicar direitinho o que é isso, tá? Então pronto, o que eu quero que vocês entendam aqui, que dentro de um sistema de irrigação ou qualquer sistema o sistema hidráulico, nós temos a tubulação de recalque da bomba até o local de onde eu vou colocar essa minha água, e eu tenho a minha tubulação de sucção, que é da bomba até o local onde eu faço a captação de água. Aqui, ó, a gente tem duas alturas que eu quero que vocês prestem atenção também, mas eu vou explicar um pouquinho mais para frente, que é essa altura de recalque e essa altura de sucção. Isso aqui é importantíssimo para a gente, tá? Mas eu vou explicar um pouquinho mais para frente. Bom, então a altura manométrica. O que é essa altura manométrica? Basicamente, a altura manométrica é isso. É a resistência total existente para elevar a água desde o ponto de captação até o ponto de utilização. Ou seja, aquela resistência que a água tem de chegar de um ponto até um outro ponto, que é a função da bomba, né? É o que a gente chama de altura manométrica. E o que a gente espera dentro de um sistema de bombeamento é que essa bomba seja suficiente para ultrapassar essa força que a gente chama de altura manométrica. Ou seja, todo sistema vai ter essa altura manométrica. Então é importante que nós tenhamos uma bomba que seja capaz de superar essa força, basicamente isso. E a gente vai ver que essa altura manométrica, ela se dá por força, que é uma força importante utilizada dentro de um sistema, porque ela é composta principalmente por perda de carga. A gente vai ver que para calcular a altura manométrica, a gente tem que ter todo o entendimento de perda de carga do sistema, tá? Bom, como eu tinha falado, a função da bomba é transformar energia mecânica em energia hidráulica suficiente para vencer essa resistência. Que resistência é essa? Essa tal de altura manométrica. Então, basicamente, esse é o conceito de altura manométrica. E agora, a gente começa, de fato, a calcular essa altura manométrica. Pessoal, cuidado. Na verdade, de toda a parte, né, de dimensionamento de bomba, o cálculo de altura manométrica é o mais trabalhoso. Tá? É o mais trabalhoso, embora não seja difícil. A gente já conseguiu determinar perda de carga. A gente já sabe como trabalhar a perda de carga. Agora, a gente só precisa trabalhar com ele na prática mesmo, tá? Então, olha só, eu mostrei para vocês que nós temos dois tipos de tubulação. Tubulação de recalque, nós temos a tubulação de sucção. Vocês já viram isso. O que é a fórmula de altura manométrica? Então, a altura manométrica, em termos simples, é a altura geométrica, que a gente vai chamar aqui de desnível, é a mesma coisa que desnível, ou seja, a altura de desnível, mais o somatório de perdas de carga. Tá? Então, basicamente, o que é a altura manométrica? É o desnível mais perdas de cargas totais. Vamos lá, vamos destrinchar isso. Bom, o que é esse desnível? Quando eu falar desnível, entenda-se a altura. Na verdade, seria o somatório, né, da altura de recalque mais a altura de sucção. Ou seja, o desnível seria do local de captação até o local onde eu quero colocar essa água. Isso é o desnível. Ou seja, a grosso modo, desnível seria a altura de sucção mais a altura de recalque. A gente tem que entender isso. Sempre você vai ter a altura de sucção e a altura de recalque. O somatório de altura de sucção mais a altura de recalque é o que a gente chama de desnível, tá? É a altura desde o local de coleta até o local onde eu quero colocar essa água. Isso é o que eu chamo de desnível, tá? E é o que está aqui na fórmula. Então, o que é a altura manométrica? A altura manométrica é a perda de carga total do sistema, tá, gente? Mais esse desnível. A gente já aprendeu o que é esse desnível. E o que é essa perda de carga total? Pessoal, perda de carga total serão as perdas de carga total de sucção mais as perdas de carga total de recalque. Tá? Então, ou seja, perda de carga de toda essa tubulação de sucção mais as perdas de carga de toda essa tubulação de recalque. Somado ao desnível, eu vou ter a altura manométrica. E aqui, ó, essas fórmulas são basicamente essa mesma aqui. Ó. Então, essa aqui equivale a essa e essa aqui equivale a essa. Eu só deixei aqui bem mais especificado, bem mais detalhado. Ou seja, em conclusão, a altura manométrica é o somatório das perdas de carga, quando eu falo perda de carga, eu falo perda de carga contínua e localizada de sucção,
mais perda de carga contínua e localizada de recalque, mais o desnível. E a gente viu que desnível é o quê? É a altura de sucção, que é isso bem aqui, mais a altura de recalque, que é isso bem aqui. A gente vai ter o desnível. Basicamente, isso é a altura manométrica. Tá? É um pouco mais trabalhoso porque eu vou ter que calcular a perda de carga de toda a minha tubulação. Tanto perda de carga de recalque, que é essa parte bem aqui, quanto a minha perda de carga de sucção. É trabalhoso, mas é muito fácil. É muito fácil mesmo, tá? Pronto, então basicamente é assim que a gente calcula essa tal de altura manométrica. Então, só para efeito didático, para vocês darem uma olhadinha depois nos slides, a altura manométrica, ela se dá em função desses componentes bem aqui, ó. O desnível geométrico de sucção, ou seja, desnível de sucção e desnível de recalque. Isso aqui é o somatório, né, o que a gente fala de desnível do sistema. O que é esse desnível geométrico de sucção? Nada mais é do que a altura de sucção. Vocês vão encontrar altura de sucção ou desnível de sucção, mesma coisa, tá? E a gente tem também o somatório de perda de carga contínua localizada tanto do recalque quanto de sucção. E quando nós estivermos trabalhando lá na irrigação, vocês vão ver que vai entrar um outro componente nessa minha altura manométrica, que é essa necessidade de pressão no final da tubulação. Mas, por hora, a gente não precisa disso aqui, tá? A nossa altura manométrica se dará somente por esses fatores aqui. Pessoal, entendimento de altura manométrica básico para a gente chegar no dimensionamento de bomba, tá? Só para essa imagem aqui, só para a gente, para ilustrar basicamente o que é esse desnível de sucção e esse desnível de recalque. Aqui a gente tem um sistema de irrigação, um sistema de bombeamento, na verdade, né? E aqui, ó, a gente viu que da bomba, do desnível da bomba até o local de captação, né, de água, a gente chama de desnível de sucção, ou também a altura de sucção, tá? Então, isso aqui é sucção, da bomba para baixo, sucção. E aqui o mesmo sistema, ó, da bomba para cima, é o que a gente chama de recalque. Isso aqui seria a altura de recalque. Pessoal, importantíssimo, não confundir a altura de recalque, ou seja, a altura, desnível de recalque, com comprimento do recalque. São coisas totalmente diferentes, não confundam, tá? Isso aqui seria o comprimento. A altura não, a altura é o desnível, tá bom? Então não confundir. Na fórmula de altura manométrica a gente não trabalha com o comprimento, mas sim com a altura. O comprimento da tubulação a gente trabalha em perda de carga, como vocês já viram, tá? Então isso aqui é só para ilustrar o que é de fato a diferença, qual a diferença entre desnível, né, de recalque e o desnível de sucção. Bom, tendo esse conhecimento de altura manométrica, né, já definido, ou seja, o somatório dos desníveis mais o somatório das perdas de carga, que é a altura manométrica, a gente já pode fazer a seleção de bomba, né? E quando a gente fala de seleção de bomba, a gente vai determinar a potência de uma bomba, tá? E é o que nós vamos fazer agora. Então, essas aqui, ó, são de fato os componentes, esses são os componentes que nós utilizaremos para calcular uma bomba. Então, a bomba, né, trabalharemos com a determinação da potência de uma bomba, né? Para calcular essa potência de bomba, nós precisaremos da vazão de bombeamento, da bendita altura manométrica, né, que nós calcularemos, e da eficiência ou rendimento da bomba, que geralmente isso já é tabelado, tá bom? E como a gente trabalha com esses fatores aí, com essas características, pessoal, essa aqui é a fórmula de potência de bomba, tá? Fórmula da potência de uma bomba. Como calcular a potência de uma bomba? É essa aqui, ó. Então, a potência da bomba se dará em função da vazão do meu sistema vezes essa altura manométrica, tá? Dividido por 75, esse 75 aqui ele é da fórmula, vezes esse fator aqui que a gente chama de rendimento da bomba, né? Pessoal, importante aqui, ó, coisas que eu quero que vocês tenham em mente, são as unidades. Lembra que eu falei para vocês que eu não trabalharei com conversão de unidade nesse bimestre? Não quero que vocês se preocupem com isso não. Embora nos exercícios possa aparecer, mas eu não quero que vocês se preocupem com isso no momento ainda não. Mas, nesse ponto aqui, eu falei que vocês vão precisar de conversão de unidade quando chegar no dimensionamento da bomba. Por quê? Porque a gente trabalhou, pessoal, sempre com a vazão em metros cúbicos por segundo. Então, todos os cálculos de vazão, enfim, tudo, de perda de carga, tudo vocês vão trabalhar com metros cúbicos por segundo. Porém, aqui na potência da bomba, vocês vão trabalhar com litros por segundo, tá?
Mas para simplificar é muito simples, é só pegar o valor que está em metros cúbicos por segundo e multiplicar por 1000 que vocês terão esse valor em litros por segundo para trabalhar, para jogar na fórmula da potência da bomba, tá? Muito simples. E a altura manométrica é dada em MCA, porque é o somatório das perdas de desnível, né? Então, metro em coluna de água. Esse N aqui, que é o rendimento da bomba, pessoal, sempre os catálogos eles trabalharão em porcentagem, ou seja, uma bomba vai ter 60% de rendimento, uma bomba vai ter 80% de rendimento, uma bomba vai ter 90% de rendimento. Porém, aqui que está o detalhe, a gente não vai trabalhar com os valores inteiros em porcentagem, a gente vai simplesmente tirar da porcentagem. Ou seja, pegar o valor que está em porcentagem e dividir por 100, desculpa. Ou seja, se eu tenho um rendimento de 60%, o valor que eu vou colocar aqui é 0,6. Se eu tenho de 70%, 0,7. Se eu tenho de 75%, 0,75. E assim por diante, tá? E a unidade de potência de bomba é o CV, é o cavalo vapor. Então, toda vez que eu calcular uma bomba, eu vou calcular, eu determinei uma bomba de tantos CV, de 5 CV, de 7 CVs e assim por diante. Pessoal, essa aqui é a fórmula de potência de bomba que eu quero que vocês trabalhem, tá? E treinem. Cuidado com essas unidades. A altura manométrica é simples, é o valor que vocês encontraram mesmo. Agora, a vazão sempre dada em litros por segundo. Mas se vocês trabalharem em metros cúbicos por segundo, mas só multiplicar por 1000 que vocês terão o valor em litros por segundo. É muito simples. E o rendimento da bomba nunca trabalhar em porcentagem. Tá? Tirem da porcentagem, eu mostrei para vocês como é que faz. Tá? Pronto. Essa é a fórmula que a gente utiliza para calcular a potência da bomba. Pessoal, muito simples. São dois assuntos nessa aula. Altura manométrica. O que é altura manométrica? É o somatório de todas as perdas de carga, tanto de sucção de recalque, mais o desnível. O que é esse desnível? É a altura de sucção mais a altura de recalque. Muito simples. Tá? Calculei a minha altura manométrica, agora eu já estou apto a calcular a potência da bomba. Como é que eu calculo a potência da bomba? É a vazão em litros por segundo vezes a altura manométrica dividido por 75 vezes o rendimento da bomba. Mostrei para vocês como é que faz. E eu deixei vários exercícios, na verdade 2 listas de exercícios lá para vocês, tá? No sistema do aluno, para vocês treinarem, na verdade, esses assuntos que cairão na prova, tá bom? Bom, por enquanto é isso. Esses foram os penúltimos, na verdade, nossa penúltima aula, né, que representam esses quase o final da nossa disciplina. Tem mais um outro assunto que eu passarei para vocês, tá bom? Bons estudos.